Olá, está no ar Direito em Foco, programa de debates e entrevistas sobre temas relevantes do direito. Este programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. E na nossa linha de entrevistas e debates sobre assuntos jurídicos, nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre a questão da cidadania. E uma pergunta que sempre nos ocorre é: quando a pessoa começa a ter noções ou começa a aprender o que é a cidadania? Para a gente pensar e analisar um pouquinho essa questão de quando vamos começar a entender o que é a cidadania, nós temos hoje aqui o prazer de ter em nosso programa o Dr. Júlio César Hidalgo, mestre em Direito do Estado pela PUC, professor universitário aqui da Universidade de São Caetano do Sul, palestrante e escritor. Professor Júlio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vindo aqui ao Direito em Foco. Boa noite, Oswaldo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e agradeço também a assistência de todos. Ok. Doutor, algo que chamou muito a nossa atenção foi o seu foco como professor de Direito Constitucional, nessa questão de cidadania. Porque, como eu disse, a questão da cidadania a gente começa a ensinar quando essas noções de direito constitucional, e sempre tem aquela questão: vamos começar o ensino, né, do direito constitucional no primeiro ano da faculdade de Direito, logo para o aluno ter o contato com o direito constitucional, vamos deixar já por último ano, onde ele já tem uma formação jurídica bastante forte, e aí ele vai já ter condições de assimilar esses conceitos tão importantes sobre o Estado, sobre a cidadania. Mas o senhor inovou um pouquinho nesse conceito. Ousou um pouquinho, trazendo essa ideia de ensinar noções de direito constitucional ou da Constituição e da cidadania para crianças. O senhor, inclusive, é autor do livro Constituição em Quadrinhos. É um livro destinado a crianças. Isso nos chamou muito a atenção. Gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa sua visão de ensinar aqui a Constituição para as crianças através de quadrinhos. Realmente foi uma ideia nova mesmo, ensinar Constituição ou direito constitucional para as crianças. Mas é que, na minha ideia, o direito é algo que está presente no nosso dia, desde o momento que nós acordamos até o momento que vamos dormir, né? Se você pensar hoje, ou quem está aí nos assistindo, você que está aí nos assistindo, você acordou de manhã, acendeu a luz, uma relação de direito, porque você é um consumidor, né? Você está trabalhando, é uma relação de trabalho. Isso acompanha a gente o dia todo, e acompanha também a criança, porque a criança hoje, por exemplo, ela vai na cantina, compra um lanchinho, compra lá um suquinho. É uma relação de consumo. Compra um lápis, é uma relação de consumo. Ela está na escola, ela está recebendo um serviço público, é uma relação de direito também. E o que eu sempre observei, porque eu comecei dando aula para concurso público. E aí, aula para quem não é formado em direito, muitas vezes, porque às vezes tem concurso só de segundo grau, ou tem concurso que você pode ter qualquer formação, né? A gente pode ser contador, administrador, engenheiro, enfim. E aí, muitas vezes, eles falavam assim para mim: poxa, professor, por que eu não sabia disso antes? Nossa, mas eu fui enrolado. E às vezes levantavam, vamos fazer uma pergunta, até falava, brincava com eles: é pergunta ou é consulta? Porque está cheirando consulta. Não, mas sabe o que é, professor? Não, mas também é uma pergunta. E aí eu fui criando em mim lá a convicção de que quanto mais cedo você aprender o direito, mais cedo você vai se apoderar desse direito, que agora é uma palavra nova, né? Sim, apoderamento do direito. Tudo é se empoderar. Porque é aquele negócio de que, é direito, mas o que é o direito, afinal de contas? Não para nós, ok, eu sou advogado, sou também advogado, mas eu digo para as pessoas em geral, o que é o direito? O que é o exercer o direito? Exatamente, né? O que é exercer o direito? Porque uma coisa é o que está escrito na lei. O que você tem lá na lei, que nós chamamos de direito, para nós chamamos de direito porque nós conhecemos. Porque quem não conhece a lei? Então, na verdade, para as pessoas, né, direito é aquilo que ela conhece. Se ela não conhece, é só uma lei que está lá perdida, ou é só uma Constituição que está lá, que nem sabe para que é, ou nem sabe para que serve.
Mas é que a gente tem uma ideia, um conceito de que o direito ele contém aspectos filosóficos, éticos, morais, e a criança, principalmente na primeira idade, ou aquela que talvez tenha uma atração mais por quadrinhos, ainda esteja numa fase em que outras pessoas vão tutelar, né? E nessa tutela de terceiros, ela acaba não tendo necessidade nem interesse nesse aprendizado. Então, a pergunta que eu lhe faço é a seguinte: com que idade seria mais apropriado o início para que a criança possa assimilar esses conceitos que vão ser passados para ela? Tá, eu vou usar parte da sua pergunta contra você, tá? Ah, ótimo. É típico de advogado, usar o que alguém falou contra. Você falou o seguinte, que é nesse momento que a criança está se desenvolvendo, nos primeiros anos, que ela vai ter, que o direito tem conceitos éticos, filosóficos, não é isso? Sim. Não, mas será que não é nesse momento que a criança deve ter conceitos éticos, filosóficos e direito, exatamente na formação dela, para ajudar na formação dela? E quanto à questão do direito ser apresentado para a criança, Oswaldo, eu acho que tudo é uma questão de como você apresenta para aquela pessoa, né? Você é comunicador, sabe bem melhor que eu. Só tem comunicação quando as duas partes entendem. Sim. Você só se comunica com as pessoas que estão nos assistindo porque elas entendem você. Se você viesse aqui falar, por exemplo, uma linguagem jurídica muito rebuscada, não haveria comunicação. Por isso a ideia de apresentar por meio de desenhos, por meio de quadrinhos, por meio de uma linguagem acessível. Eu passei todos os textos, passei por uma pedagoga, uma pessoa muito especializada, de minha confiança, para ver se estava adequado. Adequamos aqueles que ela entendeu que não estavam tão adequados assim. E eu acho que a ideia é começar já na infância, já para formar o cidadão. Eu acho que essa situação, então, inclusive, acaba desmistificando um pouquinho o direito, o que é muito bom, porque o linguajar jurídico, ele é um pouco hermético. Sim, sim. Né? Às vezes nós, advogados, os juízes, os promotores, enfim, o mundo jurídico acaba transformando as coisas simples em algo rebuscado e que quem está fora desse mundo jurídico não consegue alcançar. Mas, na verdade, há um atalho para que a pessoa consiga alcançar. E é isso, então, o que o senhor propõe nesse livro e nessa sua ousada sugestão. Eu acho que um dos pontos, uma das vantagens da criança aprender logo cedo é perder o medo do direito. Porque as pessoas, em geral, têm medo do direito. Exatamente o que você falou, né? É um mundo fechado. Né? É um mundo de linguagem rebuscada e muitas vezes inacessível. Porque o linguajar, o vocabulário muitas vezes é inacessível. E a gente sabe que nem sempre precisa ser assim. Eu sou professor na universidade. E é óbvio que na universidade eu não vou usar, por exemplo, o mesmo linguajar que eu uso numa sustentação oral no CNJ, por exemplo, ou perante qualquer tribunal. Perfeito. É diferente. Assim como quando, por exemplo, eu vou dar palestras em escolas públicas ou particulares que me convidam para criança de 10, 9, 12, 15 anos já jovens, eu uso o linguajar próprio para eles entenderem. E qual que é a recepção desses jovens para esse tipo de conversa sobre, porque não pode ser uma aula, né? Porque senão, né? Não é uma aula. Essa conversa, o senhor é um comunicador, né? Não é só um professor, mas é um comunicador, é um educador mais do que isso, tudo isso. Então, como é que é a recepção dessa proposta? Vamos falar agora sobre Constituição. Como é que eles recebem isso? Isso é um assunto chato, esse é assunto de adulto, ou eles entendem esse recado? Bom, vamos lá. As crianças, vamos começar pelas crianças. Tem dois públicos, a criança e o jovem. Legal. Vamos colocar assim, as crianças até 10, 11 anos e o jovem de 12 a 16 ou 17. São dois públicos diferentes. A criança não tem nenhuma restrição, porque ela não conhece. Ela não tem o preconceito contra o direito ou contra a Constituição. Então ela recebe muito bem. A criança ela tem uma curiosidade natural, né? A criança tem uma vontade de aprender, não sei porque algumas perdem essa vontade de aprender no decorrer da vida, mas as crianças têm uma curiosidade, a criança é muito curiosa. Então, por exemplo, é muito comum quando eu termino a palestra com crianças, elas me cercam e vêm conversar, e querem saber mais, e querem saber de mim, como é que eu tive essa ideia, e assim por diante. E as crianças, elas recebem muito bem os conceitos. Como eu te disse, ela não tem preconceito, então você consegue falar muito facilmente com a criança sobre bullying, você consegue falar muito bem com a criança sobre racismo, sobre liberdade religiosa. Já os jovens, e quem tem jovem em casa vai saber disso, quem tem filho jovem em casa sabe disso, os jovens já são um pouco mais receosos,
eles já têm muitas vezes um preconceito, já de uma série de questões. Então, realmente, com os jovens é uma abordagem um pouco mais difícil. Mas como eu já estou com esse livro há 5 anos e já tem colégio adotando, eu já percebi o seguinte: essas crianças começaram crianças estudando o livro, 9, 10 anos, em alguns colégios eles já estão com 14, 15. Então eles já não são mais tão receosos assim, porque eles já começaram a estudar direito, a questão do cidadão. Porque eu acho uma coisa também interessante é que quando você aprende direito, você não aprende só direito, né? Você aprende deveres. É isso que eu queria perguntar para o senhor. Você fala em Constituição, quando vai se dar cidadania, são os direitos que o aluno, o ser, né? Esse pequeno brasileiro aí, tem de direitos. Mas a Constituição não fala só, e a cidadania não se compõe unicamente de direitos. Ela se compõe de direitos e de obrigações e de deveres. Como é que o senhor aborda isso com as crianças? Olha, primeiro eu digo para elas o seguinte: se eu tenho um direito, então, por exemplo, se eu tenho o direito de pegar a merenda, você, que é outra criança, tem o dever de deixar que eu pegue a minha merenda. Então, todo direito tem, no mínimo, um dever para outra pessoa, que é o dever de respeitar aquele direito. E as crianças recebem isso facilmente, até os jovens recebem isso facilmente. Talvez os adultos tenham mais dificuldade, então. Eu acho que, assim, quanto maior a idade, mais dificuldade, né? Porque maior o preconceito, maior o medo do direito, aquilo que eu disse para vocês, as pessoas, nós do direito, botamos medo, né? Sim. Você já deve ter pensado nisso, possivelmente. Nós colocamos medo nas pessoas. O traje, sempre aquele traje forense. Formalidade. A formalidade ao falar, né? E conhecimento é uma arma, não? Sim. Conhecimento. Quem tem o conhecimento tem o poder. Mas essa é a arma que queremos dar para todos. Sim, exatamente. Essa é a arma que eu quero dar para todo mundo. Lógico, eu não quero formar nenhuma criança advogado, mas eu quero que ela entenda o papel dela naquela sociedade. Por exemplo, muito comum, eu vou em escola pública, da palestra, e eu pergunto: quem aqui estuda de graça? A maioria esmagadora levanta a mão. Aí eu tenho que explicar para eles que não é de graça, que aquilo é pago por meio de tributo, que o tributo está no arroz, é tantos por cento de tributo, de imposto, é tantos por cento no serviço. Né? Até para criar uma consciência do coletivo. Eu faço parte de uma coletividade. Esse patrimônio é meu, esse país é meu, essa cidade é minha. Agora, um risco, doutor, sobre essa abordagem é o seguinte: aqueles que estudaram, né, da nossa geração, somos mais ou menos da mesma idade, embora o senhor está muito mais conservado do que eu, com certeza. É a tintura. Mas nós tivemos uma formação, imagino que o senhor também tenha tido, de Organização Social e Política Brasileira. O SPB. O SPB, Educação Moral e Cívica. E com o passar dos anos, até com a Constituição de 88, essas matérias receberam algumas críticas e não vou dizer um preconceito, mas uma certa aversão por parte de alguns educadores que colocaram essas matérias ao largo. E a pergunta que eu deixo para o senhor, para ser respondido depois do nosso intervalo, é se o ensino da cidadania ou da Constituição não poderia relembrar tempos em que essas matérias seriam utilizadas como doutrinação. Né? Então, eu deixo essa pergunta, porque temos que fazer um pequeno intervalo, um intervalo bem curto, e eu gostaria de saber as suas impressões sobre isso. Daqui a pouquinho a gente volta com a resposta do Dr. Júlio César Hidalgo, e lembrando que esse programa é patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Fique aí. Voltamos com o programa Direito em Foco. No primeiro bloco, nós concluímos com a pergunta ao Dr. Júlio César Hidalgo sobre a questão da utilização do ensino do direito constitucional, da cidadania, da utilização doutrinária. E hoje nós estamos aí num ano em que se discute muito isso, sobre essa questão da doutrinação, se pode doutrinar, se deve, se isso é válido para a sociedade, se isso é preparação de uma sociedade, se isso é invasão, se isso é atribuição dos pais, se é da família, se é da escola, se é do Estado, enfim. Nós estamos numa época em que isso está sendo discutido, não sei se bem discutido ou não, mas nós estamos discutindo isso bastante na sociedade. E
a discussão sobre a Constituição não poderia levar a um tendencionamento em favor de uma ou outra doutrina, de um ou do outro partido que esteja no poder, não teríamos um risco de levar um assunto tão sério como a cidadania, num momento tão delicado, e isso ser utilizado por uma doutrinação, doutor? Não. O senhor não teme isso? Ou é uma preocupação exagerada da minha parte? A preocupação nunca é exagerada, né? A preocupação é que faz com que a gente tome cuidado. É sempre assim. Aí você mencionou a questão da educação moral e cívica, aquelas matérias da educação moral e cívica. O SPB. O SPB. Vejam, e você falou, não sei se tem um preconceito. Não, tem sim um preconceito. Eu que trabalho nessa área da educação e tenho essa bandeira de levar o ensino do direito para as crianças, da cidadania para as crianças, existe um preconceito. Mas veja, Arisvaldo, vamos pensar na internet, tá? Vamos usar a internet de exemplo. A internet é uma ferramenta maravilhosa. Quantos não estão assistindo esse programa pela internet? Se não estão assistindo agora, vão poder assistir depois, não é isso? Exatamente. Mas ao mesmo tempo que a internet é uma ferramenta maravilhosa, também é um problema tremendo, não? O mau uso dela. Sim. Os fake news, os nudes das pessoas, a invasão de privacidade das pessoas, né? Você regimenta pessoas pela internet para fazer parte de grupos extremistas, por exemplo. Sim. Então tudo pode ter seu uso bom ou seu uso ruim. Isso inclui o ensino do direito, por exemplo, nas escolas, porque isso que você me falou de servir para doutrinar. A matéria de história poderia servir para doutrinar também. E não por isso alguém pensa em tirar do currículo escolar. A filosofia, a sociologia, também serve para doutrinar. Eu acho que pelo contrário, eu acho que se as crianças souberem da posição delas, dos direitos delas, isso vai até fazer com que fique mais difícil doutriná-las. Elas vão ter uma defesa a mais. Eu já posso imaginar uma criança dizendo, não, peraí, não estou aqui para isso, eu não vim aqui para isso, eu vim aqui para ter uma aula de história, eu vim aqui para ter uma aula de geografia, eu vim para ter uma aula de direito e não para ficar ouvindo propaganda do partido A, B ou C. E sabendo disso, sabendo dos seus direitos, e aí a gente vai para a criança multiplicadora, né? Porque a criança é a maior multiplicadora de conceitos e de informações que existe. A criança, ela passa para o outro amiguinho o conceito dela, ela passa para a família aquele conceito dela. Se você ensina, por exemplo, uma criança a não jogar o lixo no chão, a primeira vez que ela vê o pai ou a mãe jogar, ela vai dar porque ela não tem pudor de dar bronca, né? Não, ela não tem aquele freio social que às vezes a gente tem de, não vou chamar atenção. Ela não. E é muito ruim, né? Ser pai ou ser mãe levar uma bronca da criança. Então, junto também, eu já tenho observado isso, junto com as crianças, os pais também vão aprendendo. Tanto que é muito comum, quando eu vou em palestra de escolas, eu percebo que algumas perguntas já vieram prontas de casa. Pergunta lá, quando você estiver lá, pergunta para ele. Pergunta lá para ele isso, porque eu percebo que, eu acho, uma criança não formaria de 10 anos não pode estar me perguntando sobre questões referentes à época da censura, da liberdade, é um pouco além do que ela poderia ainda até ter conhecimento. Então, mas eu acho interessante que os pais também se interessem por isso. Então, não, eu não temo. Mas também, como tudo, tem que ser fiscalizado, né? Como o uso do carro tem que ser fiscalizado, a internet tem que ser fiscalizada. O ensino, qualquer matéria de ensino também tem que ser fiscalizada. É porque a gente sente, né, que há um analfabetismo jurídico, né? Sim. As pessoas, em uma época como nós estamos vivendo, por exemplo, das discussões pelas redes sociais, a gente percebe, né, nós que somos da área jurídica, nós percebemos a quantidade de coisas erradas que as pessoas acham que sabem. Sim. E divulgam, e a gente diz, não é nada disso, muito pelo contrário, né? Fake news, por exemplo, né? Sim. E não precisa nem ser fake news, às vezes é o conceito que a pessoa tem. O conceito que a pessoa tem que está errado, né? Por exemplo, tem sempre um exemplo que acontece em época de eleição, aquela coisa de que se a maioria dos votos for nulo, perfeito, a eleição será anulada. Exato. Gente, você que está ouvindo o programa, isso é fake news, tá? Isso não é verdade. E você sabe o que eu acho interessante? Eu tenho ali alguns grupos de WhatsApp que não são de direito, e eles ficam colocando isso, né? E aí coloca essa notícia e alguém fala assim, que horror, que não sei o quê. Aí eu coloco o certo, muitas vezes, eu explico, olha, não, tá aqui a lei e tal, não é nada. Ninguém comenta nada. Eu acho que as pessoas... Que querem acreditar. Querem acreditar, é isso, elas querem acreditar que aquilo é verdade. Ou que aquele fake news sobre aquele candidato A, B ou C é verdade. Eu acho que falta um filtro jurídico nas pessoas. E elas também não sabem muito bem onde procurar, né? Onde eu vou procurar isso? Nunca viu, não sabe o que é uma Constituição, não sabe o que é um Código de Defesa do Consumidor, não sabe o que é um Código Civil.
Mas, doutor, querendo entender um pouquinho a sua proposta, trazendo argumentos que não são meus, mas são argumentos que são utilizados para esse assunto. Embora eu seja a favor, assino solidário à criação de cursos como esse de direito constitucional ou de cidadania para jovens, para adolescentes, até para crianças, com métodos sérios como o seu. Vocês que estão ouvindo, eu posso cobrar isso dele um dia. Pode cobrar, pode cobrar, sem dúvida nenhuma, porque, como o senhor disse, o aprendizado é uma arma que todo cidadão deve ter, né? E aquele que é contra o aprendizado, contra o ensino, está indo contra o seu país, está indo contra o seu futuro. Agora, algumas críticas podem surgir, doutor, e quando eu estava me preparando para essa nossa entrevista, algumas ideias vieram do seguinte sentido. Olha, é um país em que alunos de sexta série, né, com 12 anos, 13 anos, não sabe ainda as 4 operações, que não consegue interpretar um texto de um parágrafo. Nós vamos colocar outras matérias. Será que essa é a prioridade de um país como o nosso, com defasagem? E há uma demanda também. Alguns municípios, o município de São Caetano, por exemplo, recentemente, está com uma proposta, não parei para analisar, não tenho nenhuma opinião sobre ela, mas o ensino de Libras para a formação no primeiro e segundo grau e tal. Quer dizer, há sempre propostas de inclusão de matérias num país em que português, matemática, ciências, os alunos têm uma deficiência muito grande. Então, essa é uma crítica que se faz, não chega a ser uma crítica, mas uma observação que se faz. Uma colocação que se faz sobre isso. E tem a sua pertinência também. Embora eu assino, podem cobrar de mim. Guarda aí. Mas o que o senhor acha sobre essa questão de um ensino de Constituição num país que tem tantas deficiências estruturais básicas na sua educação elementar? Bom, veja, as deficiências são inegáveis, né? Eu que leciono em universidade, muitas vezes percebo isso. E acho que todo mundo que está assistindo esse programa sabe que o ensino é deficiente, o ensino é deficitário, inclusive de matérias básicas, como você falou, de língua portuguesa e matemática, né? É muito comum, eu, por exemplo, às vezes vou em algum estabelecimento comercial, a conta deu lá R$7, eu dou 12 para facilitar a pessoa, para me dar 5 de volta, ela me olha assim como se fosse, tipo, que cara burro, deu 7, ele me deu 12, né? E faz aquela continha, né? 10 menos 7, para saber que tem que me devolver 3, óbvio que a matemática está deficiente. Mas veja só, Oswaldo, por que será que está assim também? Por que será que o ensino está tão deficiente? Por que chegou nesse ponto sem a sociedade se manifestar? Sem a sociedade se manifestar nas urnas, sem a sociedade se manifestar em passeatas, porque eu nunca vi uma passeata para melhoria do ensino fechando a Paulista. Eu queria ver uma passeata para melhoria do ensino realmente séria, fechando a Paulista. Será que não está assim exatamente porque as pessoas também, entre outros motivos, lógico, acho que não é por um motivo só, mas talvez um dos motivos seja exatamente a falta de conhecimento dos seus direitos e dos seus deveres. É a falta de conhecimento do seu lugar na sociedade. E quando eu falo do seu lugar como sujeito de direitos e sujeito de deveres. Porque hoje, que conhecimento tem um pai para cobrar um diretor de escola, para cobrar um professor de escola sobre o cumprimento do currículo escolar? Que conhecimento tem um eleitor para cobrar o seu político? Ou até para denunciar o seu político. Ele sabe quais são os mecanismos para denunciar? Não sabe, porque ele não aprendeu. Isso é uma coisa que ele poderia ter aprendido, está na Constituição, os mecanismos. Reclama, mas não sabe. Reclamar. Mas não... Reclama, mas tornar isso efetivo, por exemplo, junto ao Ministério Público, ou junto ao Tribunal de Contas, ou mesmo pedir uma informação. Não sabe o caminho. Né? O cidadão, o indivíduo não sabe que ele tem direito a uma informação. Quantas vezes eu não ouço o aluno reclamar na sala de aula? Tal obra está superfaturada. Eu falei, tem certeza? Você foi olhar? Você pediu cópia do contrato? Mas pode? Lógico, e a prefeitura é obrigada a te dar, o Estado é obrigado a te dar. Então, acho também que a cidadania também vai colaborar para a melhoria do ensino. O que esperamos é fazer um país melhor, não é? E não tem como você fazer isso sem começar pela educação. Concordo. Porque você deve ouvir, como eu desde criança, assim como eu sou desde criança, os jovens são o jovem é o futuro da nação.
Eu estou esperando até agora esse futuro chegar. Eu já deixei de ser jovem e eu não vi esse futuro promissor chegar. E, lamentavelmente, estamos perdendo algumas gerações. Já perdemos. Pelo contrário, eu acho até que a gente está regredindo. Eu acho até que a gente está regredindo em matéria de educação, por exemplo. E aí, são iniciativas como a sua de ter um olhar efetivo para que as pessoas tenham uma melhor educação, uma melhor formação, que nessas iniciativas eu acho que a gente pode progredir bastante. Lamentavelmente, o nosso programa está chegando ao fim, é extremamente curto, nós passaríamos horas aqui falando de assunto tão relevante como a formação das nossas crianças, a formação dos nossos jovens para a melhoria da nossa cidadania. Eu só tenho a agradecer, né? Nosso programa foi honrado com a sua presença. Eu acho que quando eu dei a sua qualificação para que nós colocássemos no programa, eu coloquei professor e advogado, mas faltou o educador. Né? Obrigado. O senhor merece esse título. E eu agradeço, né, ao doutor Júlio César Hidalgo e espero poder contar com sua presença em outra oportunidade e prometo que vou ler o livro Constituição em Quadrinhos aqui e pretendo brindar como presente para as crianças aí que são do meu contato. Muito obrigado pela sua presença e o programa Direito em Foco volta na próxima semana, nesse mesmo horário, e contando com a sua presença, lembrando que é um programa patrocinado pelo Núcleo de Advogados da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul. Muito obrigado e até lá.